Capítulo 11. Intercessão. Segunda parte do capítulo 11. 11.9. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calaram a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados, sem luz, que se movimentavam no recinto de maneira a palestrar com eles, sondando-lhes as experiências. Mas Alexandre dissuadiu-me. Seria perder tempo, disse. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui em outra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso. Precisamos obter informações sobre Raul. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos, de pronto, que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo, e revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos algum de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Por que Alexandre demandasse outros aposentos, deixei, igualmente, a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre dirigiu afavelmente. Meu amigo, é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. 11.10. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliaram muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera, nem ele e nem outros amigos, evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo. Ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e, no último dia, fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas, em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações, e quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? 11.11. Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimo-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes.
dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando, a que se refere o informante, é a multidão de entidades delinquentes, dedicadas à prática do mal. Embora tenha uma influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso, que converta maus em bons e ignorantes em sábios, de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira da era às paredes. Outros, contudo, e em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros, os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. No entanto, o visitador regional, como guarda destes sítios, inquiri espantado, não poderia defender o suicídio infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. 11.12. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer, independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis, mas... E os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras, e depois de ligeiro intervalo acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. 11.13. Podemos seguir adiante.
O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, em um lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo, em silêncio, apesar de minha curiosidade intensa. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera, até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atirava-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos, que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Poucas vezes, em toda a vida, eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali pudera observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados, à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como em outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão.